Maravilha, parabéns aí, Murari. Ótimo, ótimo cântico de adoração ao Senhor. Igreja, antes de a gente entrar aqui na nossa reflexão dessa noite, eu queria dar aqui a vocês uma excelente notícia. Nós tivemos agora à tarde reunidos pelo Zoom, uma reunião virtual com a liderança da nossa igreja, com o corpo diaconal dessa igreja, e pensando nesse novo decreto da possibilidade da reabertura do templo. Nós estamos trabalhando para que o próximo domingo, aleluia, no próximo domingo, você, se estiver dentro das condições, podendo sair de casa, não está dentro do grupo de risco, você estar aqui com a gente adorando ao Senhor, aleluia, que coisa linda. Conversamos, vamos estabelecer alguns, fazer as demarcações nos bancos, por exemplo, tudo dentro dos critérios, do protocolo que estão dando para as igrejas, para que a gente faça um culto e adore ao Senhor de uma forma segura, e não aconteça nenhum problema aqui entre nós, nem com a justiça dos homens e muito menos com a de Deus, né? Então, essa é uma grande notícia. Para essa semana vamos estar trabalhando intensamente, correndo atrás de tudo aquilo que for necessário, para que domingo que vem nós vamos fazer um culto teste, põe isso entre aspas aí, porque nós vamos convidar e convocar pessoas específicas, que elas vão ser treinadas para que nos próximos domingos, essas pessoas que vão aqui cultuar com a gente, vão estar preparadas para receber as pessoas de fora, tanto recepção, quanto levada para o banheiro, quanto a entrada, quanto a saída, tudo isso vai ser treinado domingo que vem com essas pessoas que serão convocadas e selecionadas para estar aqui no próximo domingo, mas já adorando ao Senhor aqui nesse lugar aqui, aleluia. Notícia maravilhosa, gente, que coisa linda. Se você está abaixo dos 60 e acima dos 12 anos, está com a sua saúde aí perfeita, pode vir aqui, você será convocado nessa semana aí, dentro das possibilidades de número aqui, de lotação, e aí você vai ser convocado para vir cultuar ao Senhor e aprender como nós vamos proceder de acordo com o protocolo exigido para as igrejas, aleluia. E é sobre protocolo que eu quero falar com você nessa noite. Hoje a palavra que a gente ouve no jornal, na imprensa, na televisão, é protocolo disso, protocolo daquilo, tudo hoje é protocolo, já parou para pensar nisso? E aí eu queria trazer aqui, não um protocolo como saiu aí no nosso... na nossa propaganda, mas o protocolo. Depois você corrige na sua cabeça aí, porque a gente vai tentar corrigir aqui na internet. O protocolo, é esse protocolo que nós vamos pensar, e eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3, nós meditamos nesse texto, tem exatos 2 anos, em 2018, nós pensamos aqui nesse texto, a história é o encontro de Nicodemos com Jesus, mas hoje eu quero trazer para você sobre um novo olhar, numa nova perspectiva, na perspectiva disso tudo que nós estamos vivendo hoje, um protocolo, não um protocolo de saúde, salvação, o protocolo. Diz assim, João 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer?
Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te dizer isto, é necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem de onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode isso acontecer? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falais de coisas terrenas e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, para entender, ó Deus, um protocolo não humano, ó Deus. Não um protocolo, ó Deus, que vai nos garantir a segurança aqui na terra, ó Deus, mas um protocolo, ó Deus, eterno. O protocolo, ó Deus, que vai nos garantir a salvação ao teu lado. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Esse texto é um texto clássico na história do cristianismo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, você já ouviu isso centenas, talvez milhares de vezes, já decorou e sabe, mas qual é o contexto desse versículo clássico na Bíblia de João 3,16? É esse que nós acabamos de ler, Jesus se encontrando com Nicodemos, e neste encontro ele trava um diálogo específico falando de salvação. Então, Jesus tem para Nicodemos aqui uma nova ordem, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de viver, um novo protocolo. Queria pensar com vocês nessa noite, uma reflexão breve, pensando que esse novo protocolo, ele vai ter aqui algumas características, e eu vou citar algumas e outras, eu vou me apoiar um pouquinho mais. A primeira característica desse novo protocolo é que você precisa reconhecer quem é Jesus. Foi isso que Nicodemos fez. O protocolo de salvação não tem um outro nome, não tem um outro mecanismo, não tem outra instituição, não tem outro credo, é Jesus o protocolo de salvação, e foi isso que Nicodemos foi lá. Nicodemos foi lá procurar saber o que estava acontecendo, já que ele era um mestre, já que ele estava fazendo milagres que ninguém fazia. Então Nicodemos foi lá reconhecer quem é Jesus. Temos falado isso aqui durante todo o ano de 2020, com mais intensidade, o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus, só em nome de Jesus a salvação, e você sabe disso, mas alguns ainda insistem em pensar que a salvação pode vir de outras formas. Quem sabe fazendo obras, quem sabe em uma outra encarnação, quem sabe andando pela rua de joelho, acendendo, nada, é Jesus que traz o protocolo da salvação. Então ponha isso no seu coração, é necessário que você vá até Ele, é necessário que você reconheça Ele, é necessário que você busque a Deus. Você que não está aí, quem sabe pela primeira vez assistindo um culto evangélico, quem sabe a primeira vez assistindo uma pregação de uma igreja, é assim que acontece a salvação segundo as Escrituras, nós indo até Deus.
precisamos ir até Ele. Primeira coisa, o protocolo de salvação nós precisamos reconhecer. Existe um protocolo? Existe. E esse protocolo é Jesus Cristo. Só Ele pode nos salvar. E Nicodemos fez isso. Eu vou correr aqui e vou passar para o versículo 3, que diz, Jesus, ao escutar Nicodemos, que Nicodemos foi até ele, fala que ele é um mestre e que ele faz todos aqueles milagres. Ele só podia ser filho de Deus porque ele fazia todos aqueles milagres. E Jesus responde a ele, no versículo 3. O novo protocolo de salvação é, primeiro, a gente reconhecer que é Jesus, e segundo, é ouvir esse protocolo. Diz lá o texto, Jesus diz: respondeu Jesus e disse, em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A gente precisa ouvir as instruções desse novo protocolo. Esse protocolo que é Cristo, que tenta trazer algo novo para um homem que era instruído, um dos principais, o príncipe dos judeus. Nicodemos era um homem extremamente instruído na lei do Senhor. Ele era um fariseu. Ele tinha todo o conhecimento técnico e religioso. Mas Jesus fala para ele: olha, Nicodemos, você precisa me ouvir e você precisa ter novos posicionamentos, Nicodemos. Jesus traz a palavra nascer de novo na cabeça dele, de Nicodemos, fica um pouco confusa. Nós vamos pensar isso aqui daqui a pouco, mas eu queria pensar com você que esse protocolo, ele traz esta importância em nós, de que nós precisamos, ao conhecer, ao ir até Jesus e reconhecê-lo como Deus, como aquele que vai nos salvar, somente Ele, nós precisamos ouvi-lo e conhecê-lo, que Ele está dizendo. E Jesus então responde a Nicodemos. Jesus, Deus, Ele está pronto a responder àqueles que o buscam. Deus está com seus ouvidos atentos ao clamor daqueles que vão até Ele com um coração sincero. Jesus responde a Nicodemos com um desafio maravilhoso, fantástico e surpreendente. Você precisa nascer de novo. Aqui está a essência desse novo protocolo. Você precisa fazer tudo novamente, mas agora, Nicodemos, de uma outra forma. Zera tudo isso que você fez, Nicodemos. E vamos começar de novo, mas começar de novo do zero, Nicodemos. Você precisa reiniciar. Você precisa fazer um backup na sua máquina, Nicodemos. Você precisa, Nicodemos, esquecer tudo isso que você pensa que sabe acerca de Deus e começar de novo. Que desafio que esse novo protocolo traz. Nicodemos, quem sabe, chegou diante de Jesus na expectativa de, por ser príncipe, por ser um dos grandes do judaísmo, ele poderia se achar até mesmo uma pessoa com alguns tipos de privilégio, de conhecimento, de poder, de dinheiro. E Jesus falou: não sai, Nicodemos, nada serve, começa do zero. Seria mais ou menos se Deus chegasse para alguém no alto patente, no alto posto, quem sabe, sei lá, do exército, e falar lá para o general: olha só, você precisa começar de novo, cara. O general: puxa, vou ter que voltar lá para os cadetes, lá. Não, general, você vai ser soldado. Soldado? Não, vou fazer melhor, general, você vai ser recruta. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Olha, você vai esquecer tudo. E vai precisar começar do zero. Os fariseus, eles tinham algumas preocupações, por exemplo, poderia fazermos aqui algumas comparações com o dia de hoje. Os fariseus, eles tinham uma preocupação com lavar as mãos. Isso está lá em Mateus capítulo 15, eles
criticam a Jesus, porque os discípulos de Jesus estavam comendo pão sem lavar as mãos. Jesus falou: rapaz, vocês estão preocupados com aquilo que entra na boca, preocupa com aquilo que sai da sua boca, que aí procede homicídio, adultério. O mal está no teu coração, é o novo protocolo. É o protocolo de você não se preocupar com a aparência. Talvez era essa preocupação que Nicodemos estava ao buscar Jesus durante a noite, para não ser visto, para não ser notado. E Jesus fala: olha, você precisa mudar, Nicodemos. O que é que precisa mudar na sua vida? Ter esse comportamento de olhar para Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. O protocolo de salvação é colocar Deus como prioridade na sua vida e parar de tentar buscá-lo por meio dos seus títulos, por meio das suas patentes, por meio das suas defesas, e se prostrar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu vou começar do zero. Eu vou começar do novo. Vou começar de novo, de uma nova forma. Era isso que Jesus queria para Nicodemos. Mas Nicodemos não entende. Mas como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe? Que história é essa? Esse negócio está complicado. Você não entende nada, Nicodemos, Jesus falou. Jesus fala para Nicodemos, versículo 5, desculpa, o Nicodemos fala para Jesus: como um homem pode nascer sendo velho? Jesus vai ver assim: Nicodemos, eu vou ter que desenhar, cara, porque você não está entendendo. Aqui, Nicodemos, você precisa de discernimento espiritual para pensar nas coisas do alto, cara. Você está pensando com a sua mentalidade do protocolo terreno, e não é assim que funciona no reino. Você precisa ter um discernimento espiritual. Apóstolo Paulo escreve no 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra nas coisas, em todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus, porque os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Por isso que Jesus fala para Nicodemos que ele necessita começar do novo, começar do zero. E isso aqui, igreja, nós entendemos na teologia de uma forma muito tranquila, que se chama no processo de regeneração. A salvação, ela tem alguns processos, como, por exemplo, a atitude de reconhecer Jesus. Nós passamos, então, e nos arrependemos na nossa fé nele, e através da nossa fé nele, nós somos justificados, regenerados, e começamos um plano de santificação, para um dia chegarmos na glória, e trocarmos esse corpo corruptível, por um corpo incorruptível, que é o dia da glorificação. Esse é o processo da salvação, segundo a nossa teologia. E aqui, Jesus está falando assim: olha, você precisa de regenerar. Você precisa desse discernimento espiritual, Nicodemos. E até agora você só está pensando com a cabeça humana, terrena. E por isso que não está dando certo. Por isso que vocês estão perdidos. Por isso que Israel está perdido. E eu precisei vir para trazer a vocês essa nova forma de pensar espiritualmente com as coisas do alto. Como é que isso acontece? Jesus responde, versículos 5 e 8. Na verdade, vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, Nicodemos. O que estiver diante desse protocolo humano vai andar pelo protocolo humano. O que é nascido do Espírito é do Espírito. É isso que Jesus está falando para ele. Então, Nicodemos, você precisa mudar a chave. O novo protocolo exige conversão. Conversão. E aqui que esbarra em muitas das nossas crises, quando paramos para perceber alguns ditos religiosos. Pessoas que botam uma capa ou vestem uma roupa, que se julgam sendo espirituais mais do que os outros e que estão com Deus mais do que os outros, mas os seus comportamentos, não existe comportamentos de mudança. Não existe.
é preciso ter discernimento espiritual para que essa conversão aconteça na nossa vida. É necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vais. É assim todo aquele que é nascido do Espírito. É uma nova forma de agir, é uma nova forma de andar, é uma nova forma de pensar, de falar, de proceder. É o Espírito que comanda, Nicodemos. Porque quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e é Ele que é o dono, é Ele que vai mandar para onde você deve ir. Acabou o seu comando. Agora quem dirige a sua vida é o Espírito Santo. Esse é o protocolo, esse é o novo protocolo. Quem manda, quem decide, quem faz na sua vida, daqueles que seguem o protocolo da salvação de Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Você vai aonde Ele manda você ir. Você faz o que Ele manda você fazer. Ponto final. O vento não sabe para onde ir, vai. Ele simplesmente vai. Os nascidos de novo, aqueles que são direcionados pelo esse novo pensamento com discernimento espiritual, ele age de acordo com a direção de Deus. É a conversão que é tanto falado, é a conversão que é tanto pregado, é a conversão que é tanto exigido. É preciso ter novos comportamentos. E o último critério desse novo protocolo, versículos de 9 a 13, Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe. Na verdade, vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Pensar com a mente do alto. O diálogo que eu estou tendo aqui contigo, Nicodemos, Jesus fala para ele: se você estiver com essa mente terrena, você não vai entender o que eu estou dizendo. Por isso que até agora você está complicado e você está complicado e você não está entendendo uma palavra tão simples, Nicodemos, que é: creia em mim, porque eu já estive no alto e sei o que deve ser feito. Eu sei das coisas do alto. Busque em mim, Nicodemos, e você terá a vida eterna. Pensar com as coisas, pensar nas coisas do alto. Pensar, Colossenses 3, 2, 1 diz assim: portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Esse é o nosso desafio dentro desse novo protocolo, Jesus Cristo. Poder agora tomar as nossas decisões, não por conta do nosso conhecimento técnico, não dentro da nossa sabedoria humana, mas buscar andar e proceder de acordo com o pensamento de Deus, de acordo com o direcionamento do alto, buscar não diante daquilo que você vê, não daquilo que está palpável, mas diante da orientação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Jesus, ele diz que devemos crer nele. É preciso para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode tentar conhecer Jesus. Você pode tentar ouvir as suas palavras. Você pode até tentar buscar um discernimento espiritual e buscar novos comportamentos por meio de uma conversão forçada. Pensar em algumas coisas do alto, Deus, religião, Bíblia. Mas se você não crê em Jesus Cristo, nada disso vai adiantar. É preciso acreditar neste protocolo chamado
Jesus. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria te convidar a você dar esse passo de fé, ter essa postura a partir de agora. Se colocar diante de Deus, buscar Jesus de todo o seu coração, ouvir as suas palavras, ter o discernimento espiritual daquilo que Ele está a te orientar nesse momento, e você buscar uma nova forma de viver essa novidade de vida, crendo em Jesus, buscando a sua face, adorando em espírito e em verdade. Jesus quer que você tenha uma nova vida a partir de hoje. Jesus quer te dar a salvação eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você pudesse andar com Ele, viver com Ele, não somente aqui na terra, mas eternamente lá nos céus. Para isso, você precisa crer em Jesus. Você crê em Jesus? Eu queria orar por você nesse momento. Feche os seus olhos, aonde você estiver. Faça uma oração comigo. Eu quero ir até Jesus, assim como Nicodemos foi. Eu quero me chegar até Jesus e conhecê-lo, aprender tudo o que Ele tem para me ensinar no âmbito espiritual, conhecer os mistérios de Deus, saber como as coisas funcionam, como os mistérios de Deus podem ser aplicados na minha vida, na vida da minha família, como eu posso adquirir a salvação da minha vida, da minha alma, meu espírito. É você ir até Jesus e reconhecê-lo como o único protocolo, o protocolo de salvação. Pai, nós clamamos pelo poder que há na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entender as coisas espirituais. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir, ó Deus, a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a ir ao Teu encontro, fazer o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a Sua mente, a mente de Cristo. Queremos entregar a nossa vida, a nossa história, os nossos passos, a nossa família a Ti, Jesus. Entregamos o meu coração a Ti, Jesus. E quero a partir de hoje ter uma nova história, um novo comportamento. Eu quero ser realmente convertido ao Senhor, nascer de novo, Deus. Eu quero nascer de novo, para entrar no reino de Deus, para entrar no Teu reino, em nome de Jesus.